Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal da nossa comunidade, que Deus te abençoe. É uma alegria ter você aqui conosco para juntos rezarmos a Palavra de Deus nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, que a Igreja faz memória de São Cosme e São Damião, dois médicos gênios, mártires do século III. Vamos meditar hoje no Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, do versículos 18 ao 22. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, para que esta palavra de Deus chegue a todos que precisam fazer essa experiência de cura e de transformação por meio da palavra de Deus. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que o texto diz no dia de hoje? Bem, no Evangelho de ontem, nós vemos Herodes querendo saber quem era Jesus, procurando ver. E alguns traziam algumas respostas para Herodes de quem poderia ser Jesus. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que está em um lugar sozinho, rezando, com ele, os discípulos. E dessa vez é o próprio Jesus quem pergunta, quem questiona os discípulos. O que dizem as multidões a respeito dele? Jesus quem pergunta. Então os discípulos vão dizendo. Vejam que as mesmas respostas que deram as outras pessoas para Herodes. Uns que é João, que ressuscitou, outros que é Elias, outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então o texto nos diz que Jesus se vira então para os discípulos e pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então toma a palavra e revela para todos os discípulos que ali estão quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então os proíbe de falar a respeito disso com alguém e imediatamente faz ali um anúncio da paixão. O que deveria acontecer com ele? Queria sofrer, ser rejeitado, ser perseguido, ser morto, mas ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, o que o texto nos diz hoje? Jesus, antes de perguntar, de interrogar os discípulos, ele dá o exemplo para eles. Diz o Evangelho que Jesus reza antes. Por quê? Porque é por meio da oração que se revela a intimidade, ou melhor dizendo, corrigindo, se revela a identidade de Jesus. Somente na oração nós podemos conhecê-lo, nós podemos realmente afirmar quem ele é. A multidão ela tem opiniões diferentes a respeito de quem é Jesus, mas não o reconhece plenamente. Aos discípulos, quando é feita essa pergunta, Pedro então faz uma profissão de fé.
Tu és o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Isso é uma profissão de fé. O texto nos desafia. Quem é Jesus para mim? Não apenas reconhecê-lo como mestre, como profeta, mas como o Senhor, o Cristo que salva. E salva por meio de quê? Salva por meio da cruz. Salva por meio da sua entrega de vida. Cristo, que significa salvar, aquele que salva por meio da entrega da sua vida na cruz. Quem é Jesus para nós? Nós o reconhecemos em nossa vida? Vamos rezar essa palavra. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo de Deus. E professo isso com a fé. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Dá-me coragem para Te reconhecer não só com palavras, mas com a minha vida. E ajuda-me, Senhor, a mergulhar, a conhecer e a aceitar o mistério da cruz na minha vida, como um caminho de amor, como um caminho de ressurreição, como um caminho de vida. Assumir essa cruz, a cruz do sofrimento, também como um mistério salvífico para a minha alma, para a minha vida. Permanecemos em silêncio. Jesus também nos pergunta: e tu quem dizes que eu sou? Renovemos a nossa fé diante do Senhor e façamos também com Pedro a nossa profissão de fé. Nesse momento, Tu és o Cristo de Deus. O que sou chamado a viver no dia de hoje por meio dessa palavra? Bem, somos convidados a renovar a nossa profissão de fé, proclamar com simplicidade quem é Jesus para nós, na nossa vida, e reiterarmos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, durante o dia de hoje, vamos repetir: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. E procurar viver mais profundamente na oração, a crescermos na oração, porque é nela, por meio dela, que Jesus revela a sua identidade para nós. É por meio dela que eu descubro quem Ele é para mim e para a minha vida. E por último, vamos abraçar todas as cruzes do nosso cotidiano, todas as cruzes do dia de hoje com confiança no amor, sabendo que ela é um caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.